Olá, meus amigos do YouTube do Grupo ABC News, aqui do nosso podcast ABC News. Estamos aqui novamente. Mais uma entrevista, mais informações para vocês aí que nos assistem, nos acompanha, né? Que quer saber de boa notícia. A gente sempre está trazendo agora uma bateria de candidatos. Agora já podemos falar que são candidatos e a gente sempre fez esse papel há muito tempo. Até o nosso convidado aqui já conhece a gente lá de Diadema desse trabalho que a gente sempre fez com os candidatos, seja prefeito, seja deputado estadual, federal, que é o caso agora. E hoje a gente vai entrevistar o Dr. Ricardo Yoshio, né? Porque em Diadema aí, o ABC Paulista, muita gente conhece ele, ele é um médico em Diadema desde 1975, mais de 50 anos dedicado aí à cidade, né? Especialista em ginecologia e obstetrícia, além de clínica geral, medicina do trabalho e ultrassonografia. Mais de 30.000 partos realizados. É muita coisa, hein, doutor? Ali no Hospital São Lucas, muito conhecido em Diadema, mais de 50.000 consultas e cerca de 68.000 atendimentos. É vasto. Recebeu, vou dar um salto aqui, que ele recebeu até uma homenagem no CREMESP, ele vai poder falar um pouco, é o Conselho Regional de Medicina, né? Vai poder falar um pouco desse prêmio também, que é uma homenagem, né? E é isso. E depois a gente vai falar um pouco da trajetória política dele aí, 3 mandatos como vereador em Diadema, enfim. Doutor, obrigado mais uma vez, né? Que a gente entrevistou o senhor lá em 24 e 20, né? Lá atrás. Bem tempo. E mas obrigado aí por estar nosso convite aí para bater esse papo. Wallace, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vai assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Doutora, obrigado pela presença aqui. Vamos bater o nosso papo aí. Falar as suas ideias, o que que o senhor tem aí para essa candidatura aí. Tá bom. Primeiro, agradecer também aqui aos seguidores do ABC News, ao Lubeck, a você, a sua equipe, né? É muito importante. Obrigado pelo convite, porque as pessoas precisam saber, né? Exato. Da nossa história, os nossos projetos futuros, principalmente os moradores de Diadema, que nem todo mundo tem acesso a a internet, no projeto político, nós não temos um horário político em Diadema, né? Então, todo meio de comunicação é fundamental para que a gente possa contar a nossa história. E aí, continuando aqui, a gente vai falar um pouco, tá? Falando que ele foi vereador por 3 mandatos, né? Mas ele também foi candidato a prefeito em 2020, a deputado 22 e vice-prefeito na chapa com o Marcho da Farmácia 2024. Então, assim, é um político ativo, né, doutor? É, Agora eu queria que o senhor falasse um pouco, já fazendo a nossa primeira pergunta, sobre 30.000 partos. Como que é feito isso, doutor? Porque, assim, são gerações de famílias que o senhor passou a atender, né? E reverte, acho que até em voto, obviamente, ou mais do que voto, gratidão, né? Como que é fazer esses partos, manter, acho que até hoje o senhor deve fazer ainda, né? Deve estar na ativa como médico também. Explica pra gente um pouco esses 30.000 partos aí, o que que mudou de lá para cá, eh, e esses atendimentos. Então, Lubeck, é assim, nem eu às vezes paro e imagino toda essa história, porque eu vim em Diadema em 1975 como estagiário, né? Eu estava no quinto ano para dar plantão no antigo Hospital São Lucas, em Diadema. E o meu sonho durante a faculdade era a cirurgia plástica, que naquela época eu estava iniciando, e a referência em São Paulo era a Beneficência Portuguesa. E quando eu me formei em 78, eu procurei a Beneficência, né, para iniciar a residência. E eles falaram, não, você precisa ter 2 anos de cirurgia geral. Aí eu voltei para Diadema, no São Lucas, para fazer
esses 2 anos de cirurgia geral. Por quê? Na época de 1970, 1980, Diadema era considerada a cidade mais violenta do Brasil. Então, nós operávamos 2, 3 pessoas baleadas, esfaqueadas, e tinha um cirurgião muito bom do servidor público, né? Porque na faculdade eu acompanhava o meu professor de cirurgia plástica. Então, em São Paulo, toda vez que tinha cirurgia, ele me chamava para auxiliar. E eu gostava muito, né? Então, quando retornei em Diadema para fazer os 2 anos de cirurgia geral, quando eu estava terminando, já formado, né? Os donos do hospital, como o movimento era muito grande na maternidade, na época era INAMPS, não era nem o SUS. Eles me convidaram para criar o serviço de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Uhum. E eu e o meu amigo, que é o doutor Issal, muita gente conhece também, mas é falecido, criamos o serviço no estilo residência. E aí começamos. Então a maternidade era, na época, poucos na Na região, né? região. E pegamos uma época que na zona sul de São Paulo, os hospitais públicos entraram em greve. E aí era ambulância todo dia chegando com gestantes. E então a média era 10 partos, 12 partos, porque como era jovem, tinha saúde, né? E ficava lá 24 horas, dava 4, 5 plantões direto, né? À noite, de dia, e a gente conseguia manter esse ritmo. E com isso, o atendimento era mais ou menos 500 internações mês, só na maternidade, né? Por isso que esse volume tão alto. Tão alto. E contando de 78, quando eu formei, apesar que quando eu era estagiário, eu também já realizava partos, né? Chegamos a esse número que é uma estimativa por baixo, porque hoje, esse ano, 51 anos em Diadema, continuo realizando partos ainda. Menos, Então, com chega menos esse número. velocidade, mas continua. Porque É. como eu não sou um médico da rede pública, Tá. então a gente realiza as pessoas que têm um convênio Uhum. particular, né? E reduziu muito ao redor de Diadema os hospitais, eles tiraram o serviço de maternidade. Então, o São Lucas, que hoje é o Cristóvão da Uhum. Gama, o Nossa Senhora de Lourdes, no Jabaquara, tinha maternidade, não tem mais. O Santa Marina, né? Virou Bruno Covas, que é referência de câncer. E com isso ficou muito restrito hospitais que têm maternidade. O Hospital Piraporinha não tem também? Esses Não, hospitais é emergência, mas né? aí é hospital público, Público. né? Ah, tá, O no caso. Serraria também. É. Como eu não sou da rede Ah, tá. pública, né? Não, Eu não não atende. posso Entendendo. realizar Entendi. o parto lá. Doutor, entrando num assunto bem polêmico aqui, o senhor que é médico, ginecologista e obstetra, né? Agora é candidato a deputado federal. Tem se falado nos últimos anos muito sobre a questão do aborto, uma discussão muito grande aí. E a gente sabe que é crime, né? Atualmente no Brasil isso é crime, mas exceto em alguns casos, né? Eu queria saber do senhor, o que que o senhor pensa sobre isso, o senhor que é pai de família, e assim como eu também sou pai de família, a gente sabe que é uma questão complicada, mas, cara, é uma vida que é ali, mas tem pessoas que entendem que é necessário isso. Como é que o senhor vê essa questão? Então, a gente respeita muito as diversas opiniões, né? Então, no Brasil, a gente sabe que a religião tem um lado muito forte, o pessoal de defesa dos direitos humanos, né, tal. Mas como médico, a gente vê que a realidade do Brasil é outra.
Então, na minha visão como médico, que é de salvar vidas, manter uma qualidade melhor de vida na questão saúde das pacientes, né? Por exemplo, às vezes tem uma paciente no início da gravidez que a gente descobre que ela vai ter um filho síndrome de Down. Então, síndrome de Down hoje, se a criança for bem assistida, dependendo do grau, ela consegue até trabalhar, né, como autistas e outras deficiências. Mas tem algumas deficiências genéticas, com malformações, que a gente sabe que às vezes a criança nasce, depois de alguns meses ela vai a óbito porque não tem condições nenhuma de sobrevivência. E isso, na medicina hoje, a gente faz o diagnóstico intraútero, no segundo, terceiro mês de gestação. Países fora do Brasil, quando tem o diagnóstico, é autorizado a realizar um aborto, né? Para evitar esse sofrimento da mãe e sabe que a criança vai nascer e não vai ter condições de vida. Ou quando tem condições, nasce com alguma síndrome que ela não tem condições de andar, de se alimentar sozinha, é uma dependência total. A gente vê na prática que, pelo trabalho social, a gente faz muita visita domiciliar. Então, quando o casal tem um filho que é dependente, é acamado, a primeira coisa é o marido separa Hum. e quem fica é a mãe. Aí a mãe questiona: a minha é dedicação total, né? É uma cuidadora 24 horas, cai a renda familiar, ela vive do LOAS, né? Que mal dá para sustentar. E quando ela não tiver mais em vida, quem vai cuidar dessa criança, né? Do filho dela, da filha. Então, é uma questão assim que eu acho que falta mais debates. Então, tem que vir do governo federal, do Congresso, mobilizar a população e esses casos o pessoal não pensa muito, né? É a Nós que igreja, né? estamos Que na igreja, no... Então, Disponibilizar tudo. mecanismos, né, doutor, para que de repente possa se ter um entendimento se é válido ou não. Seria mais ou menos por aí? Sim, porque nós não somos a favor de a pessoa engravidar, eu não quero e vai lá e faz um aborto, né? Isso não, mas tem casos específicos que, como médico, eu vejo que é difícil mesmo, né? Para a mãe, para os pais, e o pessoal estava querendo até tirar essas leis do anencéfalo, né? Da criança que é estupro estuprada, queria ter esses direitos que, na minha visão, deve manter. deve manter. São vários pontos de vistas, né? E bem polêmico esse tema, é o que o senhor É falou. muito Tem que polêmico. ter pessoas sérias e querer resolver e trazer mais essa conversa para o debate. Mas aqui, doutor, então o senhor queria ser cirurgião plástico. Mudou Sim, totalmente para obstetrícia. Então, quer dizer, esse mundo a gente não sabe onde a gente vai parar, né? A gente quer fazer alguma coisa, aí aparece a oportunidade e de repente o senhor se torna um grande ginecologista. Mas também, dentro desse período, o senhor ficou 20 anos visitando acamados, né? Pessoas com deficiência, e principalmente ali, o senhor tem atendimento no Campanário, no Inamar e Casa Grande, né? isso. E Serraria também, né? Na verdade, Serraria Hum, era a minha clínica particular, tá. que hoje eu mudei para o centro, está na Ah, tá. Manuel da Nóbrega. Mas fazia todo esse atendimento. Como o senhor tinha tempo para atender Uhum. no hospital, visitar essas pessoas, né? E o senhor até citou aí sobre
os deficientes. A gente vai entrar também um pouco no assunto de uma diretoria, alguma coisa que vai ter lá em Diadema. Não sei se é para a gente conversar, falar um pouco sobre isso, mas eu acho importante. Sim. Vai ter um centro TEA lá em Diadema também, então eu acho legal. Essas visitas dos Akamazos, qual que é a experiência que o senhor pegou ali, né? É que o senhor falou, o marido vai embora, a esposa vai embora, então assim, ter uma pessoa que vai lá para atender, deve ter muita história, deve ter passado por grandes situações assim de tristeza, né? Então, a medicina é um sacerdócio, na verdade, né? Você tem que ter o dom para dedicar mesmo ao próximo. Não é um motivo, mas já estou no terceiro casamento. Os meus filhos hoje adultos, eu converso com eles e eu sinto que muito do crescimento deles eu não estava presente, porque estava de plantão, essas coisas, né? Férias, até teve época que Natal, Ano Novo, quando você está Plantão. iniciando a carreira, você é que vai dar o plantão. Os mais antigos não, né? Então, é uma dedicação que você tem que gostar mesmo, porque eu tenho a minha atividade na clínica, que eu atendo, que é a minha sobrevivência, né? Tenho atendimento no instituto e também as visitas domiciliares que a gente faz no final, à noite, quando a família permite, sábados e domingos, né? Também feriados, então férias a gente consegue. Uma Assim, semana no porque máximo. também eu gosto, né? Então, uma semana, uma vez por ano, mas o que assim, em primeiro para mim, vem a medicina, vem esse trabalho social. Então, a gente sabe que é difícil conseguir voluntários, né? Então, eu me sinto bem, me realizo. A minha esposa atual entende, né? Meus filhos já adultos Tem que já entender. acostumaram. Se arrepende Então pelos é filhos, isso, né? esses plantões? Não, às vezes eu sinto que na formação, né, eu poderia ter dado mais assistência, mas Do outro era lado, justamente, eu era recém-formado, né, e precisava o manter a família hospital também, né? pede muito, você tem que dar muito plantão e tudo Principalmente no mais, né? começo, né, doutor? É complicado, mas é o que eu É gosto. o grande dilema, né? Educar ou ir trabalhar, É, colocar as coisas dentro de casa e aí o filho vai te cobrar. Mas enfim, no fim deu tudo certo com a família. sim, Graças a Deus. eles estão todos encaminhados, Formados. formados, independentes e eles até entendem, né? As conversas eu fico, sim, é até muito gratificante quando eles começam a falar que são orgulhosos pelo pai que tem, e tudo mais, né? Então é muito até comovente. É, Doutor, o senhor, enquanto vereador, teve um projeto aprovado na Câmara em relação a acompanhante às gestantes, né? No caso, seriam as doulas, seria isso, né? E qual é a importância disso? Como é que tem funcionado? Para gestante, isso é importante também? Então, o que me levou a isso foi que no atendimento, na época, o São Lucas atendia a parte do SUS, vamos dizer, né? Particular e o SUS. E a gente fazia o pré-natal dessas pacientes mais carentes. Então, quando você acompanha uma gestante, não é uma consulta mensal. A consulta mensal, mas qualquer dúvida, ela está aberta a procurar um médico, né? 3 vezes por mês, o que precisar. Então eu notava que durante os 9 meses de pré-natal, ela passava comigo umas 20 vezes, então eu sentia uma segurança. Uhum. E
Na última consulta, que era o 8º mês e meio, eu orientava quando ela deveria procurar o hospital, né? E sentia nessas pacientes a fragilidade que ela ficava, aquela insegurança. Ela falava: eu passei todo esse tempo com você, a minha confiança é total, né? E no momento mais importante da minha vida, que é a hora do parto, quem vai me atender é um profissional que eu nunca vi. Eu não tenho nenhuma intimidade assim profissional com ele, né? E quando a paciente está insegura, fica tudo mais difícil, tanto numa cirurgia eletiva, que é uma cirurgia programada, como no parto, né? E também a gente acostumava, às vezes, ela sofria um bullying, porque a primeira gestação ou a segunda, o parto normal, dói muito, e principalmente na hora do trabalho de parto, quando vem as contrações. E nem todas, mas algumas vinham com aquelas piadinhas, né? Ah, na hora de fazer, ninguém me chamou, agora aguenta, você não pode gritar, fecha a boca, faz força. E isso, a paciente, naquele momento tão sensível, né? A gente via que ela tinha um trauma, né? E quando ela retornava depois do parto, ela relatava. Aí, no primeiro mandato, eu criei essa lei que foi aprovada, sancionada na época, né? Foi de 2005 a 2008, meu primeiro mandato, que toda gestante em Diadema, no hospital municipal, teria direito, na hora do que ela fosse internada, do trabalho de parto, e na hora do parto, ter alguém da confiança dela ao lado. Com isso, ela ficaria mais segura, ajudaria mais, e a gente tem relatos médicos que, quando a paciente coopera, ela está bem emocionalmente, o parto é mais tranquilo e mais rápido. É Assunto porque, importante esse, né? não, é porque assim, Prende. Elias, isso aí é uma lei de 20 anos, pô, né? 2005, mais ou menos, 2006, né, doutor? E já temos 20 anos, estamos em 2026. Acredito que em Diadema funciona bem. A minha questão em cima disso, por quê? Até pouco tempo atrás, em São Bernardo, as mães sofriam muito, né? As gestantes com isso. E só então, agora que o prefeito, né, Marcelo Lima, né, Elias, na gestão dele, que começou, eles implantaram esse mesmo sistema. E eu falo isso com experiência própria, que eu acho importante isso porque meu filho quase morreu num parto desse, no Hospital da Mulher na época, em 2019, em que, tipo, a mãe dele sofreu demais. Então, eu acho que isso que o senhor relatou é muito importante. Inclusive, Sim, inclusive teve vários casos no Brasil todo, né, de abuso na sala de parto, hum, do anestesista, Uhum. de um outro Fora isso. profissional. Mulher já sofre tanto, ainda tem que passar por essa situação. Porque quando é o parto ou uma cesárea, o marido está do lado da esposa. Então já evitaria uma série de consequências que nós ouvimos que aconteceu aí no Brasil, né? com certeza. Continuando aqui na saúde pública, o senhor que já tem mais de 68 mil atendimentos e boa parte aí da população é de baixa renda, acredito eu. E então o senhor deve conhecer um pouco as falhas que tem o sistema, né? O que o senhor daria de sugestão para melhorar, não só a cidade de Diadema, mas no sistema, né, que é único, saúde, principalmente na questão de partos, enfim, ou de outros assuntos, há falhas assim gritantes que poderiam ser amenizadas, melhoradas? Algumas cidades, né, têm uma saúde pública de excelência, né? São Caetano, São Bernardo é bem melhor, né? Então vamos focar mais aqui em Diadema, porque a gente vê que Diadema é uma questão. O prefeito, quando assume, o secretário de saúde,
é muito difícil, porque Diadema é uma cidade, eu acho que é a segunda cidade do Brasil com maior índice populacional, né? Vamos dizer que tem 450 mil pessoas, aonde pelo menos 60 a 70% depende da rede pública. E a arrecadação de Diadema em relação a São Só. Caetano, com o número de habitantes, é muito baixa, né? Então fica difícil para o prefeito realmente atender a todos. Mas nós não podemos aceitar de manter do jeito que está. Então o TACA ele tem feito muito esforço, melhorou muito, né? Inaugurou UPAs, ele está tentando colocar um pessoal mais qualificado, mas o que eu vejo é precisa ser mais humanizado o atendimento. Vou desde o segurança, da menina, da recepcionista da UBS, de todo o profissional da saúde, segurança, assim, humanizada, assim, porque quando chega um paciente, ele está fragilizado, que ele está sofrendo, e às vezes ele tem que aguardar lá muito tempo, as funcionárias sobrecarregadas, de repente ela faz um atendimento que não deveria um pouco mais brusca no modo de falar, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe que tem que ter qualidade na hora do trabalho, né? Então as horas respeitar, um salário digno, ter material, recursos para poder atender, né? Tanto o médico como na recepção, como segurança, as faxineiras e tudo isso. Tem que melhorar a estrutura que ele está tentando e também as UBSs, as UPAs, elas têm que cumprir o papel delas. Vamos citar, vem um garoto, um adulto com uma tal patologia, uma doença, uma queixa, vamos dizer, 80% poderia ser resolvido na UBS ou na UPA, mas eles encaminham para o hospital municipal, para o quarteirão, aí sobrecarrega. Então, são coisas que poderia ser resolvido lá e não deixar no hospital aquela fila de marca de gente que todo mundo vai lá tirar foto e questiona o prefeito, né? Então, dá para melhorar, tem que ter uma política pública melhor na base. E, e cada um fazer a sua parte, pelo visto, né, doutor? Sim, O cada um fazer funcionário que sua está ali, seja o parte. segurança, faxineira, a gerente de UBS, os administrativos, e se todo mundo cooperar para não deixar encher o Piraporinha, por exemplo, que é o grande dilema lá em Diadema. Então, pelo que o senhor falou, é isso, né? É uma Então, cooperação de todos, né? a ideia que eu sempre tive, né? Conversei até com o TACA, o Hospital Piraporinha tinha que ser que nem o Serraria, porta fechada. O que que é isso? Sem atendimento de urgência. Só vai encaminhado paciente de média ou alta complexidade. Os outros atendimentos, espero que ele termine a UPA ali do lado do hospital, né? O atendimento básico, o primeiro atendimento é na UPA, na UBS, tenta resolver. Aí, se a situação é de média de alta complexidade, aí iria para o hospital. Doutor, o senhor citou aí muito o TACA, né? Ele está tentando resolver os problemas lá, mas ele plantou o SIM, né? Saúde Integrada da Mulher. O senhor, como ginecologista, chegou a conhecer o método lá, né? Como é que funciona? O que que o senhor está achando desse sistema? Então, eu tive uma surpresa muito boa quando eu fui conhecer o Viva Mais agora, né? Porque na época das gestões anteriores, você ia no quarteirão, tinha inúmeras salas
e 50% estava abandonada. Aí quando eu fui agora conhecer, não tem nenhuma sala vazia. E o aspecto, né? Então você entra, a decoração, a estrutura, o mobiliário, o atendimento, parece um convênio, um hospital Particular. particular, né? Então Exatamente. isso o prefeito está de parabéns. Agora, eu não sei se ele está conseguindo diminuir a fila de espera, né? Espero que sim, porque nas outras gestões não se fazia o que se faz hoje. Alguns procedimentos, um atendimento mais especializado, entendeu? Ficou excelente. Muitos vão dizer que a estética não é boa, né? A estética, não é o fundamental. Mas se quem puder ter convênio, o cara vai pagar para ter um convênio para ele poder chegar numa sala bacana e ali é a porta de entrada para você falar, o médico ali vai me atender bem, a enfermeira. Sim, Não quer dizer que é bonito e aí é questão de pessoas, né? Pode ser que seja excelente, maravilhoso, mas a pessoa ali não está num dia bom, não te atende bem, enfim. Mas é importante. Quem já passou é, por hospital público, e assim, eu conheci o antigo quarteirão e conheci agora esse Viva Mais. Então, assim, tá bem bonito. A gente acompanhou com a visita do governador lá. Então, assim, tá bem bonito. Tem agora odontologia, né? Esse dia tava tendo uma campanha de oftalmologia. Então, assim, algumas coisas que mudou bastante. Eu, um tempo atrás, em outra gestão, fiz matéria que estava parado, abandonado, com tapume, falando que ia entregar e demorou muito para entregar. Pulei lá dentro para tirar foto, para dizer, tá tudo fechado, tá parado aqui, esse negócio não vai ficar pronto tão cedo, não vai ser atendido. Que tinha a parte dos deficientes lá, que é o da Lucy Montoro, que demorou para entregar também, né? Acompanhou também essa fase. Mas tá bonito, eu acho que a porta de entrada de você chegar num lugar e ver que a estética é bonita, tá tudo lá branco, bonito, parece um hospital particular. Isso é sim. E importante. mais, né, doutor? Por que que assim, como o senhor citou, o senhor falou que conheceu o quarteirão da saúde e parecia que 50% das salas não eram ocupadas e hoje a estrutura está bem melhor. Por que que não, o poder público não investe na saúde? O que que acontece que a população precisa, mas não se investe nisso? Então, é falta de gestão, né? Cada prefeito tem uma maneira de governar, mas eu sempre fui muito crítico nos governos passados. Esse governo melhorou muito em relação ao que estava, mas nós temos que melhorar mais ainda. Então, nessa questão do atendimento das UPAs, das UBSs, medicamentos, né? Então, se a pessoa está na urgência, vai na UPA, ela tem que sair já com medicamento. Uhum. Tem E- cidades que já fazem isso, né? Ainda nós estamos com essa dificuldade de faltar alguns medicamentos nas UBSs, de não ter essa entrega no atendimento de urgência, né? Alguns exames ainda demora e cirurgias maiores, alguns exames mais específicos, ainda depende do estado. Aí tem a demora que o morador não sabe, põe a culpa no prefeito, né? Então, você tem um infarto, precisa de um cateterismo. Você tem que ficar aguardando lá no HM, né, que não tem uma UTI de coronárias, até surgir uma vaga no estado. Então, talvez falta uma comunicação também do nosso secretário, está indo atrás dos secretários que Vizinhos do. têm esses procedimentos e fazer que nem o Simão Toro, né? Que ele está em Diadema, mas tem que atender o Estado. Uhum. Então não pode só atender pessoal de Diadema, mas existe também outras alternativas que a gente pode dar uma melhorada. Ô, doutor, o senhor tem uma atuação
né, no atendimento das pessoas com deficiência, incluindo o pessoal, né, de autismo, TEA. A gente vai ter um centro TEA, bom, tá prometido. O que o senhor considera prioritário para esse público? E outra coisa, o senhor falou de uma diretoria ou uma secretaria, vai ser importante, obviamente, mas queria que o senhor falasse um pouco dessa importância da diretoria ou uma secretaria que pode estar vindo aí, como o senhor já nos disse. Então, se você tem um filho com alguma deficiência, você vai na prefeitura, na educação, na saúde, na assistência social, ninguém sabe te informar qual o caminho que você tem que seguir. Então, eu conversei com o prefeito. Muito bom você querer criar o Centro TEA, mas como é que você vai criar um espaço, planejar, construir, se você não tem ideia de quantas pessoas com autismo nós temos em Diadema? Ah, nós temos aqui um censo pela educação, pela saúde. Isso não vai atingir 30% das pessoas com autismo em Diadema. Então, o primeiro passo, criando essa diretoria, coordenadoria das pessoas com deficiência, eu falei para ele, nós temos que ter um censo, que a minha ideia era no carnê do IPTU ter um questionário, pelo menos 90 mil famílias vão receber e retornar, preenche, retorna, nós vamos ter alguma coisa melhor, que hoje não se tem. Então, você faz a quantidade de deficientes, quais os deficientes. Aí sim, nós podemos fazer uma política pública. Porque não adianta falar, ó, eu vou fazer isso para os cadeirantes, sem saber o número. Então, eu acho que é muito ilusório isso. Entendi. Doutor, o senhor também, enquanto vereador, teve uma lei aprovada, né? O programa Verde, Setembro Verde, né? Que institui aí, destina as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Como é que funciona esse programa? E se sua ideia também, caso eleito deputado federal, é também abranger todo o país, levar esse É, programa, né? na verdade, a gente tem essas datas, é mais de conscientização, né? Porque a gente não tem o poder de criar algum programa dentro da prefeitura, né? Espero ter, para poder dar um olhar melhor para essas famílias e deixar a Diadema também conhecida no ABC, no estado de São Paulo, no Brasil, como uma cidade mais inclusiva. Esse é o nosso sonho. Então, nós temos que ter o apoio do prefeito, nós temos que ter recursos, né? E esse vai ser o grande desafio. Doutor, na questão, entrando um pouco na candidatura, na política, como que surgiu o convite para deputado? O senhor já meio que falou, foi, né, ia surgir a diretoria e, ó, vamos, faz uma ajuda aqui, vamos compor e tal. Mas queria que o senhor falasse na questão do deputado federal em si, que é a sua candidatura, o que ele poderia fortalecer o ABC, até o senhor sendo eleito, né, tá no jogo, pode ser, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco de políticas públicas do ABC como um deputado federal, que o senhor venha a ser. Já aproveitar e responder a resposta dele, que eu não Do terminei, concluir, né? né? Mas realmente foi assim: nós recebemos um convite do prefeito, que me levou ao Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, né? Nos convidando para sair candidato a deputado federal. E com o apoio do prefeito Taca, eu aceitei, porque Diadema tem mais de uma década que não elege um deputado federal. Nós temos hoje 340 mil eleitores. Teoricamente, daria para eleger 2 federais, 2 estaduais. Então, a importância do deputado federal
além de fiscalizar os atos do presidente, do ministério, votar leis, criar leis, né? Eu acho mais importante é que Diadema, tendo um deputado federal eleito, ele vai trazer mais recursos para o local dele, né? Uhum. É o que todos fazem. Então a gente conversa com a população a importância disso. Eu sendo eleito, hoje um deputado federal traz até 40 milhões de reais para o prefeito melhorar a cidade. E é uma verba carimbada, né? Então, o bairro pede, ou o prefeito fala, olha, eu vou construir o grupo TEA, pelo menos, o espaço TEA. Então, vamos fazer melhor, prefeito, vamos fazer um censo. Você quer só para a idade de 0 a 15, adolescentes, adultos, vamos atender todo mundo, aí vai precisar um espaço maior, né? Uma estrutura melhor. Colocamos um planejamento, trazemos a verba, né? Para funcionar um ano, que não é saúde, não é barata, né? E isso tudo que é a nossa realidade e o sonho de ser a voz de Diadema em Brasília para poder representar, para poder trazer, para poder brigar lá, para que venha a verba para Diadema. Como o meu foco sempre foi saúde, Uhum. vamos focar para melhorar bem a saúde e também no que for preciso, na educação, né, e cultura, para tudo, mas o foco é ajudar a saúde e ajudar a Diadema ser uma cidade inclusiva, referência nacional, que é o nosso sonho. E também, lógico, cidades vizinhas que a gente tem contato, onde tem um trabalho sério, né? Terceiro setor, tudo isso a gente pode estar ajudando com as emendas. Para fortalecer Uhum. a cidade, né? Eu tenho só uma questão assim, que a gente conversa, né? Tem vindo muitos candidatos, né? Pré-candidatos a deputado federal, estadual, mas pro ABC, já não está na hora da gente também ter um senador? Não sei se os políticos, né, pensam, Conversam é, sobre isso, né? exatamente, mas tantos anos e lógico que é importante a gente termos um deputado estadual ou federal, mas o senador também não seria importante? Não está na hora do ABC formar esse senador também? Sim, é fundamental a importância. Não só o senador, como a gente quer no ABC que tenha o sistema CROSS do ABC, que foi discutido com o governador, né? Porque o CROSS ele pega o estado, né? Então você entra numa fila que é imensa e às vezes você vai a óbito durante a espera. E o ABC tem vários hospitais estaduais e já era suficiente para que tivesse um CROSS na região do ABC. Então, o ABC, se os políticos tiverem essa humildade de se unirem, de falar isso, né? Não, nós precisamos de um senador que vai brigar para trazer projetos aqui no ABC de fundamental importância. Aí tem que ver se o pessoal, que alguns têm aquela vaidade Uhum. de no futuro ele querer ser, né? Tem que ter uma base. Vamos plantar a semente aqui, planejar e a escolha do nome vai ser em segundo plano, né? O primeiro é convencer todos os políticos da região a lutarem por essa causa. Doutor Yoshio, vou voltar um pouco lá atrás. 2020 só ficou por 1.000 votos de ir para o segundo turno, né? Foi mais ou É, menos mais ou isso. menos 900 votos aí. 1.000 votos, quer dizer, 900 votos para ir para o segundo turno. A história seria outra, a cidade teria uma outra Sim, cara, porque cada um tem uma forma de pensar. O
que o senhor acha que faltou ali? 1.000 é muito pouco, né? E bate aquela tristeza. Qual que é o sentimento, né? Não, ali foi eu não digo uma tristeza, foi uma lição, mas a gente sabia que o Taka na época, ele tem, ó, ele estava mais estruturado, né? Tinha uma equipe maior, é mérito dele, e eu estava atrelado ao Orlando Morando. E o Orlando Morando resolveu anunciar que eu seria o candidato em fevereiro. E a janela fechava final de Hum. março, né? Então foi muito em cima e eu não tinha como estar, vamos dizer assim, conseguindo apoiadores antes do tempo, porque eu não tinha uma estrutura financeira para poder começar a minha pré-campanha antes, como o Taca começou, um ano antes. Hum. Então, o PSDB lançou, acho que 21 candidatos a vereadores. O Taca estava com quase Poxa. 100 candidatos. Então, são formadores de opiniões que espalham o nome pela cidade. E aquela confusão dos dois japoneses, né? Volta no japonês Muita certo. gente falou: Surgiu esse slogan. você ganhou porque eu votei em você. Eu falei: não, quem ganhou foi o outro japonês. Então, Porque vote no japonês certo. na campanha, o pessoal chegava pro Taca, você fez meu parto, você me atendeu. Nossa, Ele não ia falar não, né? é lógico que não. Então, faz Joga- parte do jogo. Então, eu acho que tem o meu tempo, tem o tempo de Deus. Não era para ser, mas foi um aprendizado muito bom. Eu ganhei muita experiência política, né? Que eu sempre fui da área privada, sempre fui médico, então foi não foi uma eleição perdida para mim, foi muito aprendizado. Pelo tempo que o senhor começou, né? Fevereiro, quer dizer, montar grupo, tudo isso que o senhor falou. Ainda conseguimos E ainda eleger um foi. vereador, Foi o o Edival. Edival, né? Ele não foi reeleito, verdade. Mas assim, foi um tempo muito curto e um resultado muito bom, Sim. né? Muito bom. E 2024, o senhor não apoia ele ainda, falou, vou tentar novamente, como vice agora, né? 24, e por que não foi apoiar ele, já que 20 ele estava bem estruturado e 24 estava muito melhor ainda, né? Estava muito mais estruturado. Aí foi uma questão de conversa que eu não cheguei a sentar com o Taca e falar, vamos junto nessa de 2024. Teve muito intermediário, muita conversa Uhum. que Desconversou no final. eu admito que foi um erro meu, que eu como O o cabeça da situação ali. teria que ter sentado pessoalmente com o Taca e ver as ideias dele, se batiam com a minha, se, né, desse para agregar, caminhar junto. Seria mais fácil para ele e para mim também, e talvez para a população. É difícil o diálogo entre japoneses, assim, é? Não, tanto que eu fui conversar com o Taka agora, né? Ele é muito receptivo, muito tranquilo, né? Eu também tenho o meu jeito. Então foi uma conversa bem produtiva. Espero que a gente consiga realizar que Diadema só vai ter a ganhar. E principalmente esse segmento das pessoas com deficiência que hoje são Uhum. abandonadas, que nenhum prefeito abraçou essa causa e o Taca disse o sim. O senhor, a primeira campanha como vereador, o senhor já ganhou? Já foi Sim, eleito? na verdade, eu não sou político, sou médico, a gente fala, né? Mas eu só entrei na campanha depois de um ano que o doutor Aloysio Coelho, que era vereador, delegado em Diadema, e do PMN, ninguém conhecia. E aí ele ficou, falei, tá bom.
E como eu já tinha um trabalho social, eu fiz a campanha indo atrás das minhas pacientes, né? E o pessoal, ó, você vai ser escadinha, você está no Titanic, que na época tinham a coligação PMN, e o que era o da Marion, não lembro o partido, mas eram 6 vereadores, sabíamos que iam eleger 2. Aí, na época, foi eleito eu e a Marion. Era 2, só foi junto. É, Doutor, estamos indo aí já para a reta final. Mas o senhor ligado à área da saúde, aqui no ABC nós tivemos 2 casos aí recentemente, né? Um de febre amarela e agora a gente tem sarampo também em São Bernardo do Campo. Isso tem preocupado? O senhor que está próximo ali, né? Conhece bem a parte da saúde? Preocupa muito aqui para a região? sim, preocupa. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram, né? Porque é uma doença que estava erradicada e de repente começa a aparecer. E a gente vê na população que muitos são contra a vacina. Então, é uma prova bem, assim, fácil de observar que a gente vê que cada ano que passa diminui a quantidade, nunca é atingido a meta de vacinas em todas as idades e todas as vacinas que tem. Então, tem diminuído. Então, eu acho que tem que ter uma ação da parte do governo, da parte da saúde, né, para intensificar a importância da vacinação. Doutor Ricardo, a gente chega no final do programa. Já quero agradecer o senhor muito. Antes de eu agradecer o senhor também, queria falar dessa revista aqui, que é a revista Evolução, da nossa amiga Luísa, jornalista. Por que que eu estou falando dela? Porque a gente saiu aqui contando um pouco da nossa história também na página 6, né? 15 anos do ABC News, a gente unificou os jornais, de quatro, Diadema News, Mauá News, São Bernardo News, Santo André News, a gente fez o ABC News, estamos com o nosso portal e ela fez uma matéria bem bonita para a gente aqui. Obrigado, Luísa. Tamo junto. Ela que é jornalista e me colocou na revista dela, né? Tem que acabar com esse negócio aí, nós tem que se unir junto e misturado, né, doutor? Em todos os segmentos, é sempre bom e se fortalecer. Mas, doutor, obrigado mais uma vez. Faltou alguma pergunta que o senhor queira falar? Não, não, acho que foi bem amplo, né? Só quero ratificar aqui aos seguidores que o Dr. Ricardo Yoshio é candidato a deputado federal pelo MDB e agradecer ao parceiro, o Antônio Goulart, que ele também está junto, que ele tem me apoiado muito no trabalho social, nós aumentamos muito o atendimento, as especialidades, graças ao apoio do Antônio Goulart, que é candidato a deputado estadual. E agradecer vocês, a ABC News, por essa oportunidade de estar colocando as minhas ideias aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, boa sorte aí na campanha. Obrigado. Obrigado, doutor.